Bom, a gente vai começar hoje falando a respeito dos povos pré-colombianos, mais precisamente dos maias, dos astecas e dos incas. São os mais conhecidos, né? Onde nós temos a cultura mais desenvolvida, onde nós temos muito mais registros desses povos, a gente conhece eles de uma maneira mais aprofundada, tá? Bom, então vamos começar a falar dos maias. Eles habitaram o território da América do Norte, onde hoje correspondem ao sul do México e da América Central. Honduras, Guatemala, El Salvador e Belize. As cidades maias, elas eram independentes, né? Eram pequenos reinos e confederações. Porém, eles não formavam um império unificado, ou seja, eles não tinham um império unificado, né? Os maias, eles viviam em pequenas regiões, em pequenos pontos, dentro daquele grupo, tá? Nós temos aí os maias num momento de apogeu muito grande e depois de um declínio, né? E quais foram as causas desse declínio? Né? Existem várias causas que tentam explicar o declínio. Mas antes de entender o declínio, a gente tem que entender as principais características dos maias. Uma coisa importante desses povos da chamada América pré-colombiana é o uso do milho como um produto principal. O milho era a base alimentar desses grupos, era um alimento muito sagrado para eles, eles construíam, eles faziam bebidas, eles faziam comidas, eles realizavam cerimônias religiosas com milho, para vocês entenderem a importância do milho para essas civilizações, para esses povos, tá? E nesse período existiam cerca de 40 tipos de milhos diferentes, né? Hoje em dia nós temos uma quantidade mais reduzida, né? Mas existiam milhos de diferentes tamanhos e cores diferentes que eles utilizavam no seu dia a dia, tá? Outra coisa muito importante é que os maias, eles eram excelentes em matemática e em astronomia. E por conta disso, eles começaram a desenvolver calendários muito precisos. Calendários baseados nas diferentes condições climáticas que eles começaram a perceber. Calendários baseados na ciência e na religião que eles desenvolveram. E aí, na página 42, tem assim, ó, no segundo parágrafo. Os maias se destacaram por um avançado conhecimento em áreas como matemática. Eles desenvolveram um conceito para o zero e uma forma de representá-lo na astronomia e na astrologia. Eles observavam os astros, os movimentos da Lua, dos planetas, e eles também eram politeístas. O que é politeísta? Vocês lembram? Eles têm vários deuses. Exatamente. E esses deuses dos maias, eles eram ligados às forças da natureza. Eram muito ligados ao sol, à chuva, aos ventos, às tempestades, né? Eles cultuavam os deuses da natureza. O deus do milho também, né? Porque era um alimento muito importante para eles, o deus da chuva. Eles faziam sacrifícios humanos, né? Muitas das vezes, eles utilizavam alguns tipos de jogos para realizar esses sacrifícios humanos. E tinha um jogo dos maias que era bem interessante, que eles utilizavam uma bola, só que essa bola, ela não podia encostar nos pés e nem nas mãos. Elas só podiam encostar no joelho, na coxa, no cotovelo, no ombro, na cabeça. E eles não podiam colocar as mãos nem os pés na bola. Era a regra do jogo. E aí você não sabia. Quem vencia o jogo ia para o sacrifício. Como assim? Quem perdia não ia para o sacrifício? Não era o contrário, não. Quem vencia esses jogos
iam para o sacrifício dos deuses. Para eles era uma honra vencer o jogo e dar a sua vida em sacrifício aos deuses. E os derrotados ficavam muito tristes porque eles não podiam honrar os deuses e não iam para o sacrifício. Era um jogo totalmente o inverso do que a gente conhece, né? Eu diria, se eu fosse tirar o do próximo, eu Eu queria queria perder. É o que a gente pensa, né? Outra coisa que foi muito desenvolvida pelos maias foram calendários. Né? Nós temos calendários muito importantes e muito complexos que faziam uma contagem de ciclos, semanas, meses, anos, séculos. Eles tinham um sistema de escrita baseado em hieróglifos, que eles registravam os fatos mais importantes do dia a dia deles. Por isso, por isso eles sabem bastante sobre a sociedade maia. Exatamente. Nós sabemos muito dos maias por conta dos registros escritos que eles deixaram nos hieróglifos. Só não deixaram como que eles estavam desaparecendo. Pois é. A única incógnita, o mistério que nós temos até hoje é o que aconteceu com os maias. Por que a civilização simplesmente sumiu? Né? Existem várias teorias que tentam explicar o declínio e o desaparecimento dos maias. Bom, vamos ver quais são essas teorias. A primeira é que eles foram dominados por povos vizinhos, ou seja, guerra acabou dizimando grande parte dos maias. Outra, um período de intensas condições climáticas frias fez com que eles migrassem para outras regiões. O frio acabou prejudicando as produções agrícolas, prejudicando a região ali, e eles tiveram que sair e ir para outros lugares. É uma possibilidade. Outra possibilidade também é de um surto de uma doença, né? Uma pandemia, algo parecido, que acabou vitimando grande parte da população e muitos morreram porque um foi contaminando para o outro, contaminando e acabou matando grande parte da população. Eu, sinceramente, acredito que um conjunto desses fatores acabou levando ao declínio da civilização. Né? Tanto o aparecimento de uma doença, da condição climática ruim e até mesmo de invasões de outros povos vizinhos. Né? Eu acho que um pouquinho de tudo acabou fazendo com que os maias acabassem desaparecendo. Os maias eram muito asiáticos. Eles tinham uma tecnologia, vamos colocar assim, bem desenvolvida, né? Com os calendários, algumas técnicas agrícolas que eles desenvolviam, né? As pinturas deles. Então, eles tinham ali uma tecnologia bem desenvolvida para aquele momento. Bom, vamos ver os astecas agora. Os astecas, eles viveram em áreas que hoje se correspondem, na página 43, hein, gente? Ao México, na América do Norte. Então, dê uma olhada no mapa da página 43, que mostra aí o território dos astecas. Né? O Império Azteca durou cerca de 200 anos. E a capital era a cidade de Tenochtitlán, que é a cidade do México. Estudiosos calculam que o território do Império Azteca era ocupado por cerca de 6 milhões de habitantes na época da chegada dos europeus. Ou seja, quando os espanhóis chegaram no Império Azteca, o Império Azteca era formado por cerca de 6 milhões de pessoas. Tá? O Império Azteca ele foi se expandindo, né, por meio de um exército bem grande e organizado. E aí a gente tenta entender, talvez, o declínio dos maias pode também ter sido levado por um ataque dos astecas. Né? Eles tinham um exército muito organizado e eles expandiram as suas fronteiras bem rapidamente. Né? A produção de alimentos era variada. A cidade do México era a cidade mais desenvolvida, mais do que a dos maias. Exatamente. Isso pode ter possibilitado um ataque, né, para uma tomada de região. Né? Então, a produção de alimentos era bem variada. O milho estava ali muito presente. Né? Todo mundo gostava muito do milho. A sociedade asteca ela era muito militarizada. O que isso significa? Eles tinham um exército muito bem preparado, tinham vários guerreiros, as vestimentas deles lembravam animais, né? Eles muitas das vezes
utilizavam vestimentas que imitavam animais, porque eles acreditavam que eles estariam invocando a força desses animais, né? Eles utilizavam crocodilos, águias, jaguares, porque eles acreditavam que eles estavam invocando a força desses animais para os guerreiros, né? Eles utilizavam armaduras, escudos, lanças, espadas, né? Carregavam escudos cobertos com couro, enfeitados com penas. Esses guerreiros, eles muitas das vezes eram beneficiados com terras. Quando eles venciam os embates, eles ganhavam terras para poder, como se fosse um prêmio, uma bonificação, né? Pelos belos serviços prestados, por serem um guerreiro muito forte e valoroso, eles ganhavam terras, tá? Os imperadores astecas eram escolhidos por um conselho, né? Ele tinha que se dedicar à guerra, à administração do território, ele tinha que se dedicar a diversos campos, ele tinha que se dedicar à religião, à guerra, à administração do império, ele tinha que fazer de tudo um pouco. Sim, ele tinha que fazer de tudo um pouco, né? O trabalho era dividido entre homens e mulheres. Homens eram responsáveis pelas atividades agrícolas, mulheres pelas tarefas domésticas, né? Bem tradicional, né? Vamos colocar assim. Como é que era a vida cotidiana deles, né? Existiam a nobreza, que vivia em palácios, muito bem elaborados, muito luxuosos. Existiam os camponeses, né, que viviam da agricultura, da produção agrícola, alguns comerciantes, mas nada muito elaborado, né? E os astecas, eles adoravam vários deuses. Um dos principais deuses é esse nome aqui que eu vou tentar falar, que eu sempre trago, que é o Quetzalcoatl, que significa serpente emplumada, né? Dê uma olhada na foto dele aí na página 44, gente. Era uma coisa, né? Era um deus da sabedoria e da vida. Era um dos mais importantes da religião asteca. Sim, ele é estranho, né? Ele tem vários elementos aí que acabam deixando confusa do que ele é, do que ele... Ele tem uma mão no nariz, ele tem uma serpente saindo da cabeça, ele tem um nariz que parece um rinoceronte, ele tem uma boca de dragão, né? Então, assim, ele tem vários elementos. Ele tem olho na perna? Sim, ele tem olhos nos pés, né? Ele tem vários elementos aí que deixam ele um tanto estranho, né? A perna de fato. Pois é, a perna de fato é bem diferente. Os astecas também desenvolveram calendários próprios que marcavam os ciclos. E aí, o que acontece? Eles tinham dois tipos de calendário. Um que marcava um ciclo de 365 dias, para contar os anos, e um outro com 260 dias para contar os dias. Ou seja, eles tinham dois calendários, um para marcar os dias e um para marcar os anos, né? E eram muito utilizados na religião deles. Tá? Bom, os astecas, eles também, para otimizar o espaço, eles construíam muitas ilhas artificiais, que eram chamadas de chinampas. Essas ilhas, sim, essas ilhas artificiais, elas serviam para a produção agrícola. Como a população era muito numerosa, eles começaram a produzir a parte agrícola, as produções agrícolas em cima dessas ilhas artificiais, em cima de lagos. E aí, qual era o benefício dessas ilhas artificiais? Eles acabavam utilizando a umidade desses lagos para poder deixar a terra sempre úmida, sempre fresquinha, e com isso as produções agrícolas eram mais férteis, tá? Na página 46, nós falamos dos incas. Dê uma olhada no mapa, gente. Os incas, eles habitavam os territórios na América do Sul. Equador, Peru, Chile, Colômbia e Bolívia.
né? Então, essa parte aqui todinha, né? E o Império Inca era ocupado por cerca de 12 milhões de habitantes na época que os europeus chegaram aqui. Tá? Eles expandiram para os arredores de Cusco, Machu Picchu, Nazca, né, Quito, Pasta e outras regiões que ampliaram o Império. Mas essa região era uma região com muitas altitudes. E aí, para facilitar as produções agrícolas, muitas das vezes eles produziam em montanhas, em espécies de curvas de nível. E aí eles pegavam as montanhas e reforçavam as montanhas, e aí eles começavam a fazer as produções agrícolas com instrumentos de tipo enxadas, né? Com pás, com enxadas. Eles não tinham tratores, arados, né? Então, eles recortavam de maneira mais artesanal. E aí, eles recortavam as montanhas em espécies, como se fossem degraus. E aí, eles levavam um sistema de irrigação, que eles levavam a água para descer de cima da montanha para baixo. Então, eles irrigavam tudo. E aí, fazia a irrigação e vinha descendo as montanhas. E aí, eles conseguiam irrigar toda a produção agrícola. Ou seja, eram sistemas altamente complexos que eles desenvolveram nesse período, tá? Bom, o imperador Inca, ele era chamado de Sapa Inca. E tinha uma observação muito importante. Quando o Sapa Inca morria, as esposas dele e os filhos não, as esposas e os servos próximos, eles eram executados e enterrados juntos com ele. Jesus, que isso? Porque tanto as esposas, sim, ele tinha mais de uma esposa, e os servos diretos acreditavam que a vida dele não fazia mais sentido sem o Sapa Inca. Então, eles tinham que ser mortos, eles morriam e eles eram enterrados junto com o Sapa Inca, em respeito à imagem do seu imperador. E a disputa para a sucessão do trono geralmente ficava entre os filhos do Sapa Inca. Não tinha uma regra, é o mais velho, é o mais novo, não. Eles acabavam entrando numa disputa para saber quem iria ocupar o trono do pai dele após a morte. A economia era feita também na base agrícola, né? A alimentação também tinha como base o milho. Né? Ali todo mundo amava o milho, né? E aí nós temos uma imagem na página 47 de uma das cidades mais conhecidas, né, dos Incas, que foi Machu Picchu. Ela foi construída a mais de 2.000 metros de altitude e era uma fortaleza de defesa do Império Inca. A cidade ela ficou escondida durante muitos anos, né? E aí, exatamente, só em 1911 ela foi encontrada por um explorador norte-americano. Pois é. Outra coisa importante desenvolvida pelos Incas foi um sistema de contagem chamado quipu. Olha na página 47, gente. Esse quipu, ele era uma corda com várias outras cordas com nós. Cada nó representava uma quantidade. Cada cor de corda representava um elemento. Então, eu tinha a corda vermelha, que representava o trigo, a corda verde, que representava o milho, a corda amarela, que representava a quantidade de animais. E aí, cada grossura de nó representava uma quantidade. Um nó mais fininho representava uma unidade, um nó um pouquinho mais grosso representava 5, outro nó maior representava 10. E aí, a quantidade de nós... Sim. Pode observar na página 47 que existem várias cordas de cores diferentes e com nós em espessuras diferentes, né? Porque representavam coisas e quantidades diferentes, tá? E era muito utilizado para fazer cálculos. Eles eram hábeis artesãos, eles adoravam os deuses Sol e eles acabaram sendo dominados pelos espanhóis. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? Por que eles foram dominados? O que possibilitou essa invasão dos espanhóis aos povos maias, astecas e incas? A gente vai ver um pouco mais para frente de que forma esses europeus conseguiram dominar esses povos da América. Eles tinham arma de fogo.
Também, né? As armas de fogo foram um diferencial que eles não tinham. Isso também acabou facilitando. Mas tiveram outros artifícios que os espanhóis utilizaram para dominar esses povos com facilidade. Não foi só arma de fogo, não. Bom, gente, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal de casa, tudo bem?